Olá, pessoal. Olá, boa tarde, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje, nós iremos tratar na nossa aula de produção textual o tema que nós estávamos tratando antes das provas. E o que seria que nós estávamos tratando antes das provas? Gênero textual, conto. Isso mesmo, conto, uma narrativa. Conto é uma história, ou melhor, é um tipo textual bem peculiar, mas que nós podemos fazer muitos subtipos textuais dentro do conto. Como assim, professor? Tipo, tem narrativa, abaixo da narrativa tem um conto, e abaixo do conto tem o quê? Não entendi o que é que você quer dizer. Ah, entendi agora, vamos lá. Quando eu penso em história narrada, né? Da narrativa a gente pode ter uma crônica, né? A gente pode ter um conto, nós podemos ter um romance, podemos ter várias histórias aqui. Só que eu vou pegar aqui o conto, tá bem? Vou trocar aqui de cor. Bem, daí do conto, a gente tem o seguinte, ó. Deixa eu ver. Conto psicológico, conto psicológico, conto especial. Então, olha, todos esses aqui são subgêneros, subtipos, aliás, do gênero textual conto, tá certo? Então, você tem a narrativa, que é um gênero maior aqui. Aí você tem o conto aqui, tá bem? E do conto a gente tem, olha, várias subdivisões, tá certo? É isso que eu estou querendo dizer. Cada uma delas com algumas peculiaridades, mas nós vamos pegar o conto de uma maneira mais geral, certo? Da maneira mais abrangente possível, para que assim nós possamos entender um pouquinho de cada um desses subtipos aqui, que não tem lá tanta diferença entre si, é mais uma pequena peculiaridade. Cada um deles tem basicamente a mesma estrutura. Então vamos lá. Sobre a estrutura, né? O conto é um dos gêneros narrativos mais comuns, mais tradicionais da nossa literatura brasileira. Nós destacamos grandes nomes, como, por exemplo, Machado de Assis, Mário de Andrade, Álvares de Azevedo, José de Alencar, e uma série de outros, né? Que tem o reconhecimento de serem excelentes contistas, estão entre os maiores do Brasil. Por causa dessa importância desse gênero, né, muitas faculdades, inclusive fora do Brasil, certo? Faculdades e universidades, solicitam aos candidatos, por exemplo, que vão prestar vestibulares, que produzam contos, tá? Isso não é coisa de, fazer um conto é coisa lá do Fundamental 1, fazer um conto para criança, não. Para começar, quem escreve os contos são adultos, né? E vamos desmistificar essa coisa de gênero
para a criança. Claro que tem a literatura infantil e juvenil, mas não vamos usar isso como argumento para tirar a importância de uma literatura. Todas as literaturas são extremamente importantes, tá bem? Continuando, existem, inclusive, como nós já falamos, né, essas subcategorias desse gênero. E aí a gente tem várias, como eu falei, né, conto de fadas, conto social, psicológico, de mistério, conto policial, conto fantástico, dentre vários outros. Preste atenção na estrutura. Preste atenção. O conto, ele é uma narrativa que é curta, tá certo? Essa informação, você tem todas as outras informações necessárias. Ora, se eu tenho um curto espaço aqui para colocar a minha história, eu vou ter poucos conflitos, né? Eu vou poder desenvolver vários conflitos naquela história, porque ela tem que ser curta. E se é uma história curta também, eu sei que eu não vou poder trabalhar vários personagens. E eu até que posso, mas eu tenho que focar em alguns poucos personagens. Pelo menos ali o protagonista, talvez o antagonista, e por aí vai. Nessa perspectiva, nós também devemos nos atentar a um momento de maior tensão desse gênero, que a gente chama de clima. E, embora, só para reforçar, embora não seja lá uma regra a ser seguida à risca, temos um espaço de tempo reduzido, temos um espaço de uma ambientação, cenários reduzidos, e temos poucos personagens, né? Até porque essa é uma história curta, tudo nela vai ser pouco. Geralmente os contos trabalham, ou melhor, são trabalhados em apenas um cenário, talvez dois no máximo mesmo. Porque se o conto ficar muito grande, ele vai deixar de ser conto e vai virar um romance. Não é a intenção de ninguém, né? Eu imagino começar a escrever num gênero textual e perceber que está escrevendo outro gênero textual. Fica engraçado, é decepcionante. Uma subcategoria, como nós poderíamos chamar assim, na verdade eu não queria nem destacar isso não, mas já que eu comecei, seria o microconto, né? No microconto, em apenas uma frase, talvez duas, você tem todos os elementos, toda a estrutura do conto, né? Por exemplo, vende-se sapatinhos de bebês nunca usados. Você tem aqui toda a estrutura, né? A narrativa com conflito único, né? No primeiro, seu clímax é a venda de sapatinhos dos bebês nunca usados. Sugere-se, portanto, que as personagens envolvidas perderam um filho, né? Olha só, para que eu vou comprar sapatinho de bebê se eu não tenho filho? É porque eu perdi meu filho, né? Faz sentido, né? Então, olha, vendem-se sapatinhos de bebês nunca usados. É porque eu comprei e perdi meu filho. Tá certo? E o clímax seria justamente a venda desses sapatinhos. Para vocês verem como é interessante. Vamos lá, vamos continuar. Os elementos, né? A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais dessa tipologia, que é a narrativa, né? E qual é a base dos elementos fundamentais dessa tipologia? No caso, a narrativa. Esse gênero textual deve ter, via de regra, tá certo? Não, desculpa, via de regra, assim, você pode incluir mais elementos. Personagens. Claro, os personagens são o quê? Quem é o elemento personagem? Personagens são aqueles elementos que, na história, executam a ação ou sofrem a ação durante o enredo, tá bem? Nesse sentido, podem aparecer, ou melhor, podem ser personagens tanto seres humanos quanto outros seres viventes, como animais, plantas e até objetos humanizados. Dá um exemplo aí, professor, de um gênero textual que tenha animais, que tenha objetos humanizados, né?
Para isso, primeiro, não é muito difícil, né? Nós podemos imaginar uma fábula. Uma fábula é uma narrativa que tem protagonistas como sendo animais. Animais com características humanas, características psicológicas também. Não são características físicas, não é um sapo com braços como os nossos, né? Claro que não. São características psicológicas. E esse outro aí, professor? Esse negócio de objetos humanizados, né? Objetos inanimados que foram personificados, o que é isso? Seria, por exemplo, um apólogo. No apólogo, tá bem? Porque eu falei o GO muito baixinho. No apólogo, você tem vários objetos na sua casa, né? Todos esses objetos podem ser personagens do apólogo. Por exemplo, o apólogo, a agulha e a linha, né? E discutiam entre si quem era mais importante, aliás, nesse processo da costura. Quem é mais importante, a agulha ou a linha? E no meio disso tudo, elas iam discutindo e você nota que é uma situação inusitada, fantástica, impossível de acontecer, né? A agulha discutir com uma linha, onde já se viu isso? Mas você nota o seguinte, tem os objetos humanizados ali, e é uma característica desse tipo de história. Para não ficar vazia a explicação que eu vou dar na frente, nós temos, por exemplo, a parábola, que é uma narrativa que traz seres humanos como sendo protagonistas. Então, e todos esses três tipos textuais, que são narrativas, têm por objetivo transmitir uma lição de sabedoria, uma lição de moral, um ensinamento ético sobre valores. Todos eles têm esse objetivo, tá certo? O que diferencia é única e exclusivamente o tipo de personagem que é trabalhado nessa história. Na parábola são trabalhados personagens humanos, no apólogo são trabalhados personagens que são objetos, e na fábula são trabalhados personagens que são os animais com características psicológicas humanas. Certo? Continuando, falar aqui um pouco sobre o narrador. Narrador, a gente tem vários tipos de narrador, né? O narrador, a gente tem, por exemplo, o narrador observador, o narrador personagem, o narrador onisciente. Vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui. O narrador personagem, né? O narrador em primeira pessoa, ele participa do enredo que ele está nos contando. Além de narrar a história, ele está vivendo a história. Nesse caso aqui, os verbos vão ser utilizados, vão ser flexionados na primeira pessoa. No caso do eu ou nós. Eu estava lá com minha esposa quando nós saímos. Entenderam? Desse jeitinho que você vai escrever. Narrador observador. Ele não participa da história, ele só observa e olha, pega aqui a história para você. Viu? Pega aqui a história e conta para você. Ele é alguém externo à história. Ele desconhece, ele é desconhecido, aliás, me perdoe, pelos personagens. Os personagens não sabem que ele existe, é claro. E ele é irrelevante para o conflito. O enredo e o narrador, observador, não interessa, porque quem executa e sofre as ações são os personagens. Narrador ou observador não executa nem sofre nenhuma ação. Narrador que sofre ou executa ações é o narrador em primeira pessoa, tá certo? Vemos também o seguinte, o narrador onisciente. Ele também não participa da história. No entanto, diferentemente do observador, ele é o tipo que conhece o passado e o futuro. Ele conhece os personagens, os pensamentos dos personagens. Ele é um cara bem informado. Vamos falar agora sobre o tempo. Esse elemento, que é o tempo, pode ser interpretado de duas maneiras, né? Podemos estar falando da duração de tempo da história ou do tempo em que ela ocorre. Sei lá, 1º de abril de 1964. Pode ser. Ou a história que durou uma noite, durou uma tarde, durou um dia. Podemos estar falando desses dois tipos aqui de tempo, tá bem?
Continuando, espaço. O espaço de encontro é, em linhas gerais, o cenário no qual os personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo. Tá bem? Basicamente, espaço seria isso. Ele é o local em que se desenvolve a narrativa. Pode ser numa casa, numa praça, num parque, na rua. Por serem narrativas breves, né, o espaço no qual se desenvolve a trama, desenvolve, ou melhor, no espaço onde se desenvolve a trama do conto, deve ser um espaço reduzido, deve ser um espaço pequeno. Voltar um pouquinho e falar sobre o tempo, né? Ele pode ser classificado em tempo cronológico, que é o tempo exterior, e o tempo psicológico, que é o tempo interior. O enredo é o seguinte: é definido como a sequência das ações que compõem a história. É o enredo que traz movimento, que traz a fluidez para o gênero narrativo. E o conflito pode ser definido como uma situação, problema, vivenciada pelas personagens em uma narrativa. No caso do conto, por ser o gênero curto, o conflito costuma ser único. Os diálogos, falar sobre os diálogos, são um elemento essencial do conto. Os diálogos, eles caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala das personagens, formados por uma linguagem mais objetiva, metáforas um pouco simples, né? Os diálogos são classificados em diálogo direto, indireto e interior. Continuando. O clímax que eu havia falado para vocês, ele também pode ser chamado de epílogo, tá bem? Ele é determinado por ser um desfecho surpreendente da história, tá bem? Talvez algo que nem mesmo o próprio escritor imaginou que fosse ficar bom daquele jeito. Sobre um pouco do conteúdo do conto, né? Ele costuma ser estruturado em 4 partes, tá? Parece um pouquinho com dissertação, contexto dissertativo argumentativo, mas tem algumas diferenças. Vamos lá. O conto costuma ser estruturado em 4 partes: a introdução, o desenvolvimento, clímax e a conclusão. Bom, a introdução a gente pode chamar de equilíbrio, né? É o equilíbrio do conto. Talvez não existisse nenhum conflito até ali. É a apresentação, é onde você vai dizer para o leitor o que é que vai ser trabalhado ali, tá bem? É o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa nessa apresentação, nesse início, na introdução. Podemos conhecer quem são as personagens, podemos conhecer qual será o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Depois temos o desenvolvimento, que é a complicação. Aqui a história vai se complicando, é onde surge o conflito, onde temos um desequilíbrio. Na introdução não há um equilíbrio inicial, aqui vai haver um desequilíbrio, tá certo? É onde nós iremos apresentar as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Temos o conflito, que é a situação-problema, que fará as personagens agirem para resolvê-lo, certo? Nós temos aqui no começo da história.
um equilíbrio, uma harmonia que é quebrado por causa do desenvolvimento. Na sequência, a gente tem o clímax. Seria o clímax. Clímax seria um momento de maior tensão, surpresa, aquela coisa que ninguém esperava acontecer. É um momento onde o problema está no auge e as decisões tomadas definirão o rumo da história. Então, olha, o clímax não é brincadeira, tá vendo? É a parte mais surpreendente da história. Até porque, como eu já falei para vocês, depois do clímax, a história se apressa em terminar. Como assim, professor? Por quê? Depois do clímax não vai ter nada interessante? Exatamente, não vai ter. A maior parte já passou, a parte mais interessante, a coisa mais surpreendente, o momento esférico dos personagens já aconteceu. O que mais pode vir dali? A história meio que se apressa em terminar. A conclusão, né, que é o desfecho, ou podemos chamar também de solução do conflito, como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. É claro, né, se você tinha um equilíbrio e chamado de equilíbrio inicial e depois você teve um desequilíbrio, a história vai ter que terminar diferente de como começou. Só um momento. Nossa, como passa a película aqui. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, tá? Dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo, né? Aqui, como eu já falei para vocês, temos vários tipos de conto. Bom, temos, como eu já falei, contos de fada, de terror, contos fantásticos, dentre outros vários. Mas vamos lá, continuando. Classicamente, né, disse que o conto se define pela, continuando, a pequena extensão. Ele é mais curto que a novela ou o romance. Ele tem uma estrutura, como eu já falei, fechada também, desenvolve uma história e tem apenas um que desdobra-se em conflitos secundários, o que não acontece com o conto. O conflito é único, é conciso. Temos uma grande flexibilidade aqui também, porque, por outro lado, o conto é um gênero literário que apresenta uma grande flexibilidade, podendo se aproximar da poesia e da crônica. Os historiadores afirmam que os ancestrais do conto são o mito, ainda, a parábola, o conto de fadas e até mesmo a anedota. O primeiro passo para a compreensão de um conto é fazer uma leitura corrida do texto, do começo ao fim. Através dela, verificamos a extensão do conto, a quantidade de parágrafos, as linhas gerais da história, a linguagem empregada pelo autor, enfim, a gente pega o sabor do texto, é o tom do texto. Nós teríamos como primeiro passo, né, perguntar, por exemplo, isso depois de terminar o texto de vocês, né, quem é o autor do texto? Talvez na internet, na enciclopédia, é bom fazer essa pergunta sobre o autor do texto. É bom conhecer um pouco da biografia dele. Talvez o texto fale mais do próprio autor do que dos personagens. Ele é um autor mais antigo? Ele é meu contemporâneo? É um autor brasileiro? É estrangeiro? É bom conhecer a estilística de cada autor, pelo menos dos autores que você gosta. O conto quase nunca é publicado isoladamente, né? Geralmente ele faz parte de uma obra maior, como por exemplo, O Conto da Galinha, de Clarice Lispector, faz parte do livro Laços de Família. É algo como uma enciclopédia de contos, que eu estou querendo dizer. Seguindo adiante, podemos fazer uma leitura mais atenta do conto, para a gente elucidar vocábulos e expressões desconhecidas, para que a gente possa esclarecer alusões e referências contidas no texto. Às vezes o texto conversa com outros textos do mesmo autor ou da mesma autora, ou quem sabe conversa com outros textos de outros autores, fazendo referência a eles. Também podemos pensar no título ou melhor, pensar no título do conto. Por
que é que o autor escolheu esse título, né? O título é muito importante. O nome dos personagens também. Este esforço de compreensão qualifica muito a nossa leitura. Torna o leitor mais sensível, mais esperto, eu diria. O passo seguinte é fazer uma análise do texto. No momento da análise, o leitor tem contato com as estruturas da obra, com a sua composição, com a sua organização interna. Para analisar um texto, é bom observar alguns aspectos da sua composição. Algumas partes são muito importantes, tipo quem, o que, quando, onde, como, certo? Formular perguntas e obter respostas ajuda a conhecer o ponto por dentro. Quais são os personagens principais? O que acontece na história? Em que tempo e em que lugar se passa a história narrada? Quando o autor escreveu? Onde o autor escreveu? É algo bem importante, né? Quem narra a história? E está narrando de que jeito? O narrador conta a história de fora ou ele também é um dos personagens? A parte do narrador aqui, a gente pode destacar o seguinte: narrador, vamos voltar aqui para os narradores, tá? Narrador observador, por exemplo, tem objetivos imparciais, né? Ele é objetivo, aliás, e é imparcial. Por esse motivo, ele é narrado em terceira pessoa. Tipo, a história é narrada em terceira pessoa. Ele fez isso, ela fez aquilo, eles fizeram isso, elas fizeram aquilo. Vale lembrar que o texto narrativo é normalmente escrito em prosa, sendo que sua estrutura está dividida, como eu já falei, entre introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Além disso, seus principais elementos são enredo, narrador, personagem, tempo e espaço. Outros tipos de dois narradores seriam o onisciente e o personagem. Vamos ver esse daqui. O narrador-personagem é um tipo de narrador que participa da história. Ele pode ser o personagem principal, seria o narrador protagonista, ou mesmo um personagem secundário, que é o narrador testemunho. Vai depender muito da sua atuação, da sua aparição na trama. Nesse caso, a história é narrada em primeira pessoa, né? Do singular ou do plural, como eu já falei para vocês. Eu fui ao cinema com minha esposa. Lá nós assistimos um filme muito interessante. Olha, eu fui ao cinema, minha esposa, lá nós assistimos um filme. Viram só? A subjetividade é uma marca fundamental desse tipo de narrador, né? Uma vez que a visão e as opiniões do narrador se referem às suas emoções. Como ele como eu já falei para vocês, o narrador personagem, ele é um cara muito suspeito. Ele vai falar o que ele sabe, mas ele não sabe o que está acontecendo nos outros momentos da história. Entende? Então, assim, é muito importante que a gente saiba que ele pode estar equivocado, certo? O narrador personagem pode estar equivocado. Ele é muito subjetivo. Assim, quando a narração possui esse tipo de foco narrativo, a história será contada de forma parcial, de acordo com a visão do narrador. Ao leitor vai ser oferecido a visão do narrador, não tendo, portanto, contato com os outros pontos de vista. Além de narrador personagem, ele pode ser narrador onisciente também, né? Além do narrador personagem, a gente tem o observador, que eu já falei, e o onisciente. Vamos ver o onisciente agora. Vamos lá, narrador onisciente agora. Narrador onisciente também é chamado de narrador onipresente. É um tipo de narrador que conhece toda a história, todos os detalhes, todos os pensamentos, o que vai acontecer, ele sabe de tudo. Sabe de tudo.
Além disso, ele tem conhecimento sobre os personagens, suas emoções, seus sentimentos. Nesse tipo de foco narrativo, a história é narrada em terceira pessoa, geralmente, já que o narrador não participa das ações. No entanto, por vezes a trama pode ser narrada em primeira pessoa, já que o narrador sabe de tudo, ele apresenta alguns pensamentos, alguns fluxos de consciência dos seus personagens. Lembre-se também que o texto narrativo normalmente é escrito em prosa, tá bem? Como eu já falei. Nós temos um narrador onisciente intruso, que ele recebe esse nome, pois ao mesmo tempo em que ele narra, ele vai criticando os personagens. Tipo, você está lendo e o narrador fala o que ele acha de um personagem. Ele faz o juízo de valor do que ele quer. Ele é um narrador intruso. Ele é onisciente intruso. Temos um onisciente neutro também, que como o nome indica, ele é diferente do intruso. Ele não insere as suas observações, tá bem? E temos um onisciente múltiplo, que ele possui opiniões e visões diferentes. Ele influencia o leitor para que o leitor tome alguma posição. Ele é aquele cara politizado. Ele trata-se de um narrador seletivo, onde prevalece o discurso indireto livre. Todo esse material que eu li, eu vou colocar para vocês também no Google Sala de Aula, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, é óbvio que vocês podem me procurar. Todo esse material aqui também, a grande parte dele já está no Google Sala de Aula também. É algo que eu já falei para vocês, já ensinei bastante. E não iremos ter muita dificuldade quanto a isso, certo? Eu tenho certeza que não. Mas, claro, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer como sempre fazem. Chame no Google Sala de Aula, ou melhor, chame no WhatsApp. Respondo as dúvidas de vocês assim que eu der uma olhada na mensagem, tá bem? Pode ser que você mande a mensagem e eu não veja na hora, mas assim que eu visualizar, eu respondo sua mensagem, tá bem? Até mais, meus queridos.